sou a Verônica, essa é a Biblioteca da V, e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras mais marcantes de 2014. Esse balanço, geralmente ele é feito em dezembro, mas não deu para gravar o vídeo antes, então vai agora mesmo. Mas está em janeiro ainda, então tá valendo. Eu tenho um critério de classificação um tanto particular. Eu tenho dificuldade de dar estrela para livro. Nem sempre eu acho fácil definir se é 3, se é 4, se é 5. Mas esse último ano eu tentei me esforçar um pouco mais para fazer isso. Então eu faço assim. Os livros que eu considero 4 estrelas são livros que eu gostei bastante. Demais, alguns eu considero excelentes. Mas os 5 estrelas são livros que, além disso, eles me derrubaram de alguma forma. Sabe aquela sensação de nocaute ou de ficar meio zonza depois que você termina determinada leitura? Então, para esses que deixam a gente meio sem chão, de certa forma, eu dou 5 estrelas. Para os outros eu dou 4 estrelas. Eu nem vou entrar no critério das estrelas menores, porque eu só vou recomendar aqui livros 4 e 5 estrelas. Então eu separei 10 leituras do ano passado. Eu não vou falar em ordem de preferência, não vou falar em ordem nenhuma, na verdade. A única separação que eu fiz é que eu vou falar primeiro das 4 estrelas, que foram 7 desses 10, e por último falar dos 3 livros para os quais eu dei 5 estrelas. Então vamos começar, senão esse vídeo vai ficar gigante. O primeiro livro que eu vou falar é o Projeto Rose. Esse livro ele é divertido. Eu não sei se seria um chiquilite, acho que não chega a ser tanto, mas ele fala sobre o Don Tillman. O Don Tillman é um professor de genética, mas ele meio que tem toque, sabe? Ele é todo calculadinho, tudo dele tem os horários certinhos, é tudo regrado, tudo calculado. Pra quem assiste The Big Bang Theory, a série, ele é muito parecido com o Sheldon. Só que o Don, ele acha que ele tem que se reproduzir de alguma forma, porque seres humanos são animais que precisam se reproduzir. Então ele acha que ele precisa se reproduzir. Para isso ele vai ter um projeto, claro, porque tudo tem que ser calculado com ele, e ele vai fazer esse projeto esposa. Nessa de arranjar currículos e relatórios e tudo mais, ele conhece a Rose. A Rose é completamente o contrário do que ele acha necessário para ser uma parceira ideal para levar adiante esse projeto esposa. Então ele é todo certinho, todo regrado, e ela é toda pirada. E você imagina no que isso vai dar. Você se diverte bastante com esse livro. Eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Projeto Rose. O próximo livro é o livro Selvagem. Esse livro ele é fofo. Ele tem uma história muito bonitinha. Seria como se fosse um infanto-juvenil, mas não se iluda. Ele não é raso, ele não é superficial. Ele tem uma história mais profunda do que pode imaginar um leitor mais desatento. Esse livro vai contar a história do Juan. O Juan ele tem férias escolares e vai passar essas férias na casa do tio. E esse tio tem a casa dos sonhos. Ele tem uma casa bem grande com livro para todo lado. Ele não tem uma biblioteca, ele tem estantes em vários cômodos da casa, além de ter uma própria biblioteca. E esse livro tem fantasia, esse livro também. E o Juan vai se envolver na busca do livro Selvagem, que aparentemente é um livro que se esconde das pessoas e não quer ser encontrado. E esse livro tem várias passagens memoráveis, tem várias citações. Eu não vou poder falar aqui, porque senão, como eu falei, eu vou acabar me estendendo demais. Mas pra gente que gosta de livro, encontrar um livro que fala sobre livros e bibliotecas e tudo mais é muito gostoso de ler. A leitura dele é uma delícia, eu recomendo o livro Selvagem. O próximo livro é A Hora Zero, de Agatha Christie. Eu não vou falar muito, porque eu fiz vídeo para esse livro com um outro dela, que eu li recentemente, que todos dois fogem um pouquinho da fórmula dela. E eu achei diferente, me surpreendeu, eu gostei bastante desse livro. Outro livro que eu gostei bastante foi o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Esse livro não é ficção, ele tem vários ensaios aqui dentro. São pontos de vista do autor sobre o tal politicamente correto, que ele chama de praga do politicamente correto. E ele vai achincalhar o politicamente correto aqui. Esse livro ele é um ensaio de ironia, tá? Tá escrito na capa, inclusive. E
tem vários pontos de vista aqui acerca de diversas questões do cotidiano atual nosso, questões polêmicas. Alguns a gente obviamente não vai concordar com ele, mas em outros casos o que ele fala faz muito sentido e às vezes incomoda isso de fazer sentido, mas a intenção desse livro é incomodar. Ele é bem explícito em relação a isso, mas eu acho que a gente deve ler livros que incomodam também, que fazem a gente se questionar, mesmo que depois a gente vai chegar à conclusão de que a gente continua pensando da mesma forma. Mas eu acho muito mais sólido um ponto de vista que ele é firmado depois de você conseguir questioná-lo algumas vezes. Então, recomendado o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Outro livro que eu também fiz vídeo no canal é O Bicho da Seda. Esse vídeo já até tá no ar. É também um romance policial que é da J.K. Rowling, que ela escreveu sob o pseudônimo de Robert Galbraith. É o segundo livro que ela escreve sob esse pseudônimo. O primeiro foi O Chamado do Cuco. Eu gostei desse aqui mais do que O Chamado do Cuco. Eu gostei do Chamado do Cuco, mas ele não me conquistou e não me prendeu tanto quanto esse daqui. Então no vídeo lá eu dou mais detalhes, que fala a história e tudo mais. O próximo livro foi A Garota do Penhasco, de Lucinda Riley. Eu não tô com ele aqui, vou colocar a imagem dele pra vocês. Esse livro vai contar a história da Grania, não tenho certeza se é assim que fala o nome dela. A Grania teve um certo problema no relacionamento dela, ela deu um tempo, tá indo passar um tempo na casa da mãe. E lá, quando ela tá na casa da mãe, ela vai conhecer a Aurora. A Aurora é a garota do penhasco, ela mora perto da casa da mãe dela. E devido a essa aproximação dela com a Aurora, a mãe resolve contar pra Grania todo um histórico de relacionamento entre as duas famílias, a família da Aurora e a família deles, da Grania. E a Lucinda Riley, ela trabalha muito com flashbacks, parece que é uma constante nos livros dela. Eu particularmente não gosto de flashbacks, eu acho que quebra muito o ritmo, às vezes você tá num fluxo agradável da leitura e aí para tudo para voltar lá pro passado. Eu não gosto, não é bem um recurso que me agrada. Porém, apesar disso, eu gostei bastante da Garota do Penhasco, mesmo assim. Os flashbacks, nesse caso, eu achei que fizeram muito sentido na trama. E um deles, a história da Mary, ela já vale o livro inteiro. Eu gostei bastante da Garota do Penhasco. Eu pretendo até ler outros livros da Lucinda Riley. Outro livro que eu adorei foi Novembro de 63. Eu também fiz vídeo, também tô pra postar o vídeo desse livro, que é do Stephen King. É o segundo livro dele que eu leio. Eu gostei muito de todos os dois. Tenho a intenção de ler mais livros dele. Pra começar, eu vou tentar os que não são de terror, porque eu não gosto de terror. Mas não sei. Gostei demais desse livro. No vídeo eu dou mais detalhes da história, da sinopse, de como ele começa, certo? Bom, até agora eu falei dos livros 4 estrelas e vou agora falar pros quais eu dei 5 estrelas. Que eles me deixaram meio zonza e me fizeram questionar, me deixaram um pouco de ressaca literária. O primeiro desses 3 livros que eu vou falar é O Dia do Coringa, de Justin Gardner. O Justin Gardner, para quem não sabe, é o mesmo autor do Mundo de Sofia. Eu não li o Mundo de Sofia ainda, mas eu pretendo ler. Já tá na minha estante me esperando. Esse livro eu peguei com uma certa relutância. Ele foi um dos autores sorteados do Clube do Livro no ano passado. Foi um autor sorteado em um determinado mês. E eu já tinha lido um livro dele que eu não gostei, que foi A Garota das Laranjas. E o Justin Gardner, para quem não conhece, ele tem uma pegada meio filosófica. Ele gosta de fazer você se questionar de alguma forma, que pode ser os segredos do universo, pode ser o sentido da vida, pode ser relacionamentos, enfim. Ele vai te levar a alguma reflexão. Eu gosto disso. Embora na Garota das Laranjas eu não tenha gostado, mas eu não sei se foi a condução dele, não. Eu não me lembro, talvez eu tenha lido no momento errado aquele livro, mas eu não gostei de Garota das Laranjas. Mas esse aqui eu achei muito interessante a forma como ele conduz a história. O Dia do Coringa vai contar a história do Hans. O Hans é um garoto que ele tá com 12 anos quando começa a história. E ele e o pai dele vão partir numa viagem pela Europa para procurar a mãe. A mãe foi embora de casa quando o garoto tinha 4 anos de idade,
teoricamente, para se encontrar. E eu não sei se ela não se encontrou até hoje, mas de qualquer forma ela não voltou para casa até agora. E eles descobrem uma pista de que ela está na Grécia. Então eles resolvem ir até a Grécia para buscar e trazê-la de volta para casa. É assim que o pai dele fala que ele pretende fazer. E o pai dele, ele é uma pessoa muito questionadora, ele reflete muito sobre a vida, o universo e tudo mais, mas não é cansativo, não é moroso. As conversas deles durante esse trajeto, porque o livro é basicamente a viagem deles, é muito agradável. Além disso, em determinado ponto no início do livro, o Hans, o garoto, ele encontra uma pessoa, eu não vou entrar em detalhes de como isso acontece, mas uma pessoa dá para ele um livro, um livrinho bem pequeno, que ele não pode mostrar para ninguém, mas aí ele também vai ler esse livrinho, que é muito importante na história. Ele vai ler esse livrinho durante essa viagem. Então, quando ele não está conversando com o pai, ele dá um jeito de ler o livrinho escondido. E são duas coisas que correm paralelas e meio que se complementam e fazem você refletir sobre muitas coisas da sua vida. Eu gostei muito da forma como o Jostein Gaarder conduziu isso nesse livro. Muito recomendado, O Dia do Coringa. Tem um outro livro que eu quero falar que eu também não tenho aqui, que é O Menino de Ouro, de Abigail Tartling. Eu vou colocar a imagem dele para vocês. O Menino de Ouro vai contar a história do Max, que é, como o próprio nome diz, um garoto perfeito. Ele é obediente, ele é responsável, ele tira boas notas na escola. Ele tem cerca de 16 anos, mas ele não é um adolescente problema. Até acontecer uma determinada coisa na história que acontece logo no início. Max tem um segredo que só ele e os pais conhecem. Logo no início do livro vai acontecer uma coisa muito forte e muito impactante, que é incômodo pra gente que tá lendo a história, dá vontade de você interromper o livro, muita vontade inclusive, eu senti isso, vontade de interromper a história logo no início, mas eu fui adiante porque eu vi que aquilo era muito importante e de fato ele norteia toda a história dali pra frente, porque vai acontecer uma determinada coisa com o Max e ele vai ter que lidar com isso. E o fato dele ser tranquilo, porque ele não é falso no sentido de ser obediente e tirar boas notas. Não, ele é assim, ele é um garoto dócil. E isso, de certa forma, vai ser um dificultador também para ele poder lidar com esse problema. E o livro tem vários pontos de vista, tem o dele, tem de outras pessoas, dos pais, de alguns amigos, e isso vai ajudar a entender como várias pessoas compreendem e assimilam a vida do Max e o que acontece com o Max. Tem um ponto de vista da médica também. E é muito interessante, é rico, ele te dá muita informação sobre coisas que você não faz a menor ideia de como funcionam na vida de quem tem essas particularidades que ele tem. E não tem como você ficar meio chocado com as informações, com os acontecimentos. E não tem como esse livro não mexer com você. É fantástico, a Abigail escreve maravilhosamente bem. Aparentemente é o primeiro livro dela. Eu não sei se ela vai conseguir manter esse nível nos próximos, vamos ver. Eu achei fantástico, eu super recomendo. Se você não gosta de histórias que te perturbam, talvez não seja o livro para você. Mas se você gosta de arriscar e você gosta de uma leitura que mexa com você, você precisa ler O Menino de Ouro. Por último e não menos importante, O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Gente, o que é esse livro? Não posso dizer, não sei se ele é o meu preferido da lista, mas talvez seja. Esse livro, ele também é perturbador. O José Saramago, se você nunca pegou para ler, ele tem uma escrita muito peculiar. Ele não faz pontuação como os outros escritores, não tem travessão, não tem aspas, não tem... Só tem vírgula e ponto na escrita dele e parágrafo. Ele vai direto, ele é um fluxo contínuo, mas logo no início isso gera um certo estranhamento, mas você logo se acostuma, isso não prejudica, porque ele escreve muito bem, você consegue
fluir tranquilamente com a leitura dele. E esse livro ele vai falar sobre um certo surto, por assim dizer, de cegueira que acontece na cidade. Começa com um motorista parado no sinal e de repente ele fica cego. Essa cegueira começa a se espalhar, mais uma pessoa fica cega, mais outra, e aí as autoridades começam a desconfiar que isso pode ser um vírus, algo contagioso, e começa a querer afastar essas pessoas que estão cegas e colocá-las em quarentena. E dois personagens centrais são o médico, que é o oftalmologista, e aí a gente vê bem a ironia do Saramago aí, um homem que deveria ajudar as pessoas a enxergar melhor, perder a capacidade de ver, e a mulher do médico, que é a melhor personagem daqui. Ela é fantástica e ela não perde a visão. É um contraponto fantástico na história, isso de uma pessoa enxergar, enquanto todos os outros não veem. E nessa quarentena, muita coisa vai acontecer nesse local por onde eles são afastados. E esse livro me causou muitas emoções diferentes. Eu tive momentos de profunda raiva, eu tive vontade de jogar o livro longe, mas não pela leitura, mas pelo que estava acontecendo aqui. Tinha partes extremamente revoltantes. Então foi uma montanha-russa de emoções e é perturbador. Se você não gosta de coisas perturbadoras, não pegue para ler, mas se você gosta de uma leitura que extraia mais de você, esse livro, ele é sensacional. Ensaio sobre a cegueira, eu amei esse livro. Bom, então essas foram as minhas leituras preferidas de 2014. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou do vídeo, curte lá, se inscreve no canal para saber sempre que tiver atualização e até a próxima.